Bom dia, Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito Santo. Boa tarde ou boa noite, conforme o horário que o senhor e a senhora estão nos assistindo. Eu hoje quero falar sobre a liberdade. Eu tenho aqui um meu caderno de anotações. Quando eu fazia as palestras, não tinha computador, fazíamos tudo escrito à mão, à caneta. E essa palestra foi sobre da lei de liberdade. Nós falamos no João Evangelista, no Bezerra de Menezes, no dia 15 de 10 de 1990. Então, 15 de 10 de 1990. Vejam vocês que se vão 27 anos atrás. Então, hoje eu quero conversar um pouco sobre a liberdade. No dicionário Aurélio, naquela época a gente usávamos muito o dicionário Aurélio. Faculdade de fazer ou de não fazer qualquer coisa, de escolher, independência, conquistar a liberdade. Mas o melhor conceito de liberdade nos parece que foi dado por Jesus Cristo há 2000 anos atrás, quando ele nos disse aquela frase lapidar, que é uma frase do direito divino e do direito dos homens. Os dois trabalham em consonância. Só fazei com os outros o que gostaria que fizesse com você. Isso nos mostra a liberdade, né? Immanuel Kant, um filósofo, jurista alemão, nos anos de 1700, também mostrou que o conceito de direito era você poder fazer sempre observando o limite do arbítrio do outro. Quer dizer, você tem o livre-arbítrio que vai até o limite do arbítrio do outro. Tudo isso segundo uma lei universal. Ele já falava da lei natural, da lei de Deus. E nós aqui temos que separar o que é a liberdade natural e a civil. Quando nós falamos em liberdade natural, está ligado àquele local onde não tem leis nenhumas e os indivíduos fazem o que vem às suas cabeças. Essa não funciona bem em lugar nenhum do mundo. O ideal é a liberdade segundo a lei divina. E na interpretação do Livro dos Espíritos, nós vamos ver essa liberdade muito bem modelada no início das leis morais, no Livro dos Espíritos, na questão 614. A lei natural é a lei de Deus, é a única para a felicidade do homem. Então vejam bem, é a única para a felicidade do homem. Portanto, ela traça ali os limites e, obviamente, os princípios e os freios. É a única que diz para nós, se estudarmos, o que devemos fazer e não fazer. E quando dela nos afastamos, aí somos infelizes, porque agredimos a tudo e a todos. Então, o Livro dos Espíritos é muito claro. Na questão 964 também do Livro dos Espíritos, ali o Espírito colocou os limites estabelecidos por Deus em todas as ações. Então, existem limites. Então, não existe liberdade total. Rousseau nos disse assim: a passagem do estado de natureza para o estado civil determina no homem uma mudança muito notável. Substitui na sua conduta o instinto pela justiça. O Livro dos Espíritos também tratou disso, do instinto e da inteligência. O instinto é uma ferramenta que Deus colocou para nós nos proteger a nossa vida. A vontade da fome, a vontade do sono. Mas o ideal é que o instinto seja regulamentado pela razão, pela inteligência, pelos princípios de ordem moral, dando às suas ações a moralidade que antes lhes faltava. Vamos repetir? O instinto pela justiça. Justiça no sentido aqui da lei de Deus. Né? Dando às suas ações a moralidade que antes lhes faltava. Isso para tudo. Desde para quando você quer falar de alguém, desde quando uma ação sua na família, no trabalho, em qualquer lugar. Deveria sem cessar bendizer o instante feliz que dela o arrancou, para sempre, e fez de um animal estúpido e limitado um ser inteligente, um homem.
Então, o verdadeiro homem, na visão de Rousseau, é aquele que vive dentro dos trilhos da lei, dentro das regras da lei. Poder-se-ia, a propósito do que ficou acima, acrescentar a aquisição do Estado Civil à liberdade moral, única a tornar o homem verdadeiramente senhor de si mesmo. Porque o impulso do puro apetite é escravidão. O puro apetite é escravidão. E a obediência à lei que se estatue a si mesma é a liberdade. Então está aqui bem conceituado, muito bem feito, o conceito de liberdade. Então não existe liberdade absoluta. Todos nós estamos dentro das regras da lei onde estamos vivendo. No Brasil, por exemplo, está em vigor a Constituição da República Federativa do Brasil, a maior e a melhor lei que nós temos. E aqui nos diz que nós vivemos no Estado democrático de direito. Portanto, a nossa liberdade é limitada pelas regras do direito. E ninguém é obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Então mostrou que a liberdade é toda de acordo com a lei vigente. Ninguém pode fazer aquilo que lhe vem à cabeça. O dia que nós nos adequarmos às leis de Deus e, obviamente, às leis da sociedade onde estamos vivendo, não vamos ter acidentes de trânsito, não vamos ter assassinatos. O homem não vai mais matar a mulher, a ex-namorada, a ex-mulher, etc. Porque ele sabe que ele não pode agir assim. Então, nós vamos ver que Paulo de Tarso, o melhor aluno de Jesus, também mostrou isso. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas serviu-vos uns aos outros pela caridade. Ele falou isso aos Gálatas. Então ele mostrou que a liberdade era dentro da lei. E Jesus nos mostrou como nos enquadrarmos dentro dessa lei. Só fazer com o próximo aquilo que gostaríamos que fizesse conosco. Olha, se você resolve matar a sua ex-esposa, sua namorada, etc., etc., você está dando o direito que se faça com você. Aqui no nosso caso, a legislação não permite que se faça com você. Você é preso, vai para a cadeia, vai ser julgado segundo o devido processo legal, o processo estabelecido pela lei. Conhecereis a verdade e ela vos tornará livres. Então, isso mostrou Jesus que nós temos que conhecer a lei para não errarmos, para não agredirmos a essa lei. Deixa a tua luz brilhar. E antes também tivemos muitos chamados para verificarmos nossos passos, tais como Buda, Siddhartha Gautama, Confúcio, Moisés, Jesus, Paulo de Tarso, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, tantos e tantos outros, Sócrates, Platão. Então, nós precisamos entender o que é essa liberdade, né? Hoje, eu falava isso em 1990, né? Está aqui escrito, nós estamos experienciando uma porção de coisas que não tem nada a ver com a liberdade. O uso das drogas, matar os outros, né? Contratar pessoas para matar, a corrupção, você tirar o dinheiro que estava destinado à merenda das crianças, à escola pública, né? Então você está cometendo uma série de ilícitos diante da lei dos homens e, obviamente, da lei de Deus. O Céu e o Inferno, o quarto livro da Coletânea Espírita, nos mostra isso. Ali temos o Código Penal da vida futura. Ninguém, depois do sepulcro, vai gozar de um momento que não faz jus. E está mostrando que lá você, depois da morte, você ou é miserável ou é feliz de acordo com as suas obras. Mostrando que não existe liberdade total, né? Jesus ainda nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Ele se colocou como um instrumento de estudo. E nós vamos estudar Jesus em Mateus, em Lucas, em Marcos, em João. E no melhor aluno de Jesus, Paulo de Tarso, nas cartas maravilhosas que ele tem. Disse Paulo, ninguém busca o seu próprio interesse, mas sim o de outrem, mostrando que nós temos que viver em sociedade e respeitar o próximo. Aquele que perseverar até o fim será salvo, aquele que resistir às tentações. Mas enquanto a carne tem ganho de causa,
o espírito permanece escravizado ao mundo, às paixões e aos vícios. À proporção, porém, que ele vai adquirindo supremacia, o espírito sobre a carne, são as paixões e os vícios que se rendem, vencidos pelo espírito, que então se apossa da vida eterna. Isso foi escrito por Vinícius Pedro Camargo. Então nós temos que procurar divulgar isso melhor para nós. Estamos sendo péssimos alunos, deixando a luz de lado para escolhermos o escuro. Nós estamos escolhendo os filmes horríveis, livros que não têm nada a ver. Adoramos palestras água com açúcar que não estudam nada. Nós adoramos tudo que é ruim. Você vê isso na religião, você está vendo isso na sociedade, nas escolhas que nós estamos fazendo. Tem pessoas endeusando médiuns e nós não estamos precisando disso, nós estamos precisando estudar para proporcionar a nós, implementar em nós a reforma moral. E depois que implementarmos em nós, nós estaremos implementando aos nossos familiares e à sociedade da onde vivemos. Vejam, estudar, nós temos que estudar as leis. Se o mestre irradia para o discípulo e o discípulo não irradia para o mestre, deixa de haver correspondência entre eles. E o discípulo nenhum aproveitamento tirará das lições ministradas. Outra vez, Vinícius Pedro de Camargo. Se nós não aprendermos a estudar, com quem estudar, quais os livros que eu vou ler? Você quer trabalhar a mediunidade? Leia os livros de Emmanuel, você está lendo o livro de um espírito que é seguro. Você quer estudar? Leia os livros de Camilo através de Raul Teixeira. Você quer estudar a mediunidade? Para de ser escravo da mediunidade. Estude os 20 livros da coletânea psicológica de Joana de Anjos. Você está ali num contato com o espírito, mas espírito sério, que só fala das leis. Então nós precisamos trabalhar a verdade e a liberdade. As duas estão amplamente ligadas. É muitas vezes aquilo que não queremos que sejam. Vamos ver o que é a verdade na visão de Pedro Camargo. A verdade é o que é. É a realidade viva e crua, consoante a revelação que os fatos atestam tantas vezes, se apele para o seu testemunho. É muitas vezes aquilo que não queremos que seja, aquilo que nos desagrada, aquilo com que antipatizamos, aquilo que nos prejudica os interesses, nos abate e nos humilha. Ela não se acomoda ao homem, nem às coisas dessa vida. O homem é que se há de acomodar a ela, se a quiser conhecer e possuir. Vinícius Pedro de Camargo. Se quiserdes, se vos permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então Jesus mostra o que é liberdade. Você tem que permanecer nos ensinos do Cristo. Aonde estão eles? Para de ser escravo de certas coisas, dessa sociedade e da religião. Para. Aonde é que você vai estudar Jesus? Você vai ler Jesus em Mateus, Lucas, Marcos e João. Você vai ler Jesus nas cartas de Paulo. Você vai ler Jesus no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no céu e o inferno. Portanto, a liberdade nada mais é que usar de nossos direitos e faculdades com moderação, com limites, com disciplina, com amor. E o que é amor? Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, é o sol da sua vida, respeito às coisas, é ordem, é critério, é justiça. Você só vai ter liberdade total quando você estudar, implementar esse estudo em você, reforma íntima, e começar a trabalhar pela lei de justiça, de amor e de caridade, com convicção no estudo, com convicção na verdade. E aí você está caminhando segundo os ensinamentos de Deus e das leis dos homens, das leis da sociedade aonde você vive, que você deve ser o primeiro a cumprir. Fora do estudo, você não compreende o que é liberdade. Fora do estudo das leis e da adequação às leis divinas e às leis de Deus, às leis dos homens, você está fugindo dos compromissos de seguir a liberdade. A liberdade tem limites. É só fazer com o próximo aquilo que você gostaria que fizesse com você. Grande abraço, Marcelo Paes Barreto, Guarapari, Espírito Santo.